Século XXI é marcado por uma cosmovisão chamada pós-modernidade. Talvez você não esteja muito familiarizado com esse termo, mas a base da pós-modernidade é uma linha de pensamento chamada relativismo. O relativismo nada mais é do que a ideia de que cada um pode construir a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta, uma verdade única, mas a verdade que você constrói com a sua mente. No Mente Aberta de hoje nós queremos refletir sobre isso. Quais as implicações do relativismo na vida cristã? Relembrando o psiquiatra, espanhol famoso, Henrique Rojas, ele diz que o relativismo, ele é a mãe de todas as permissividades. E isso é um desafio para nós, vivermos num ambiente onde existem várias verdades, uma verdade absoluta. Para participar comigo dessa conversa, eu tenho o privilégio de receber o nosso timaço de pastores, o pastor Eduardo Borges, líder de jovens da 8ª Igreja Presbiteriana, o pastor Tiago Linhares, o líder de jovens da Igreja Batista Getsemane, e o pastor Leonardo Matos, que é o líder de jovens da Igreja Batista Central. O Mente Aberta está no ar. O relativismo, talvez muitas pessoas nem conheçam esse termo, mas estão imersas numa realidade onde ele é estimulado e praticado além da conta. Eu queria ouvir um pouquinho aqui na abertura o pastor Léo Matos sobre as impressões dele a respeito do relativismo. Relativismo, infelizmente, como você disse na abertura aqui do nosso programa, é marca, né? Dessa pós-modernidade, da geração que a gente está vivendo hoje. Eu digo que é uma geração líquida, que vai tomando a forma do ambiente em que está. Enquanto nós que conhecemos a Deus, temos Ele como autoridade máxima na nossa vida, se a geração é líquida, talvez o cristão, ele é como se já tivesse tomado uma forma. É claro que ele tem que ter a mente aberta, mas se é um cubo de gelo, ele pode entrar em cada um dos recipientes em que ele não vai se amoldar, mas ele já tem suas posições bem firmes ali para relacionar, interagir com as pessoas, sem permitir também ir moldando, né, se conformando com o mundo que nós estamos hoje. Tiago, você lida com milhares de jovens toda semana. Qual que é a sua percepção dessa turma hoje? Eles estão nessa pegada de tudo? Não, isso que você está falando, pastor, é relativo. Quando você vai dar aquela prensa, aquela exortada, o relativismo vira sua válvula de escape. Me fala um pouco da sua experiência com essa turma de hoje. Eu tenho atendido muitos jovens em gabinete. E no gabinete eu tenho experimentado muito isso. Eu já conversei com jovens que acreditam que o pecado é relativo, que o pecado é algo cultural e que não tem problema se ele dorme com a namorada antes de casar, que não tem problema se ele experimenta alguma coisa, porque ele está experimentando algo novo. A galera parece que se esqueceu da tradição que é a palavra de Deus, de algo que a gente deve se pautar como verdade, e eles têm puxado vontade deles para relativizar a Bíblia. Eles pegam as próprias vontades e começam a relativizar as verdades que são absolutas da palavra de Deus, para poder conviver, talvez com a consciência limpa, talvez de uma maneira assim, eu vou viver aqui de uma maneira tranquila, acreditando que isso aqui é uma verdade, e assim não vai ter acusação, assim eu não vou ter que preocupar com me encaixar dentro dessa realidade do Evangelho. E eu tenho visto que isso tem destruído os jovens hoje. Os jovens dos dias de hoje, eles acreditam no que eles querem acreditar para eles se sentirem bem. Eu, na minha época, eu cheguei a ser desviado. Eu cheguei a sair dos caminhos do Senhor e viver um tempo no mundo. Mas essa experiência sua do desvio tem a ver com o relativismo? Tem a ver porque eu não ficava relativizando as coisas. Eu sabia que estava errado. Eu tinha consciência do meu erro, tinha consciência de que o caminho que eu estava trilhando era um caminho totalmente errado.
E eu sempre, nas minhas andanças, nas noitadas aí, eu terminava as noites em conversas que eram todas direcionadas para o Evangelho. Eu ficava Olha com os só. amigos, cara, o que nós estamos fazendo? Nós temos que mudar de vida, nós estamos caminhando para um abismo. Eu tinha consciência, eu não ficava tentando justificar o meu erro, mas a galera hoje em dia está agindo de uma maneira a querer justificar o próprio erro. O trem está feio, né, Eduardo? O mundo estimula isso, né? Como que você vê a ação da mídia, das redes sociais, nesse estímulo, nessa doutrinação do relativismo? Talvez as pessoas conheçam mais o relativismo através do politicamente correto, né? Talvez Boa, a forma bem lembrado. mais comum de se falar do relativismo é o politicamente correto. Eu posso fazer tudo, todo mundo tem direito de fazer todas as coisas, tudo é certo, tudo é permitido, todo mundo tem direito de ser do jeito que quer. Então, isso é muito errado e isso traz consequências. É muito interessante a pergunta que você fez para o Tiago, foi sobre como são os jovens na igreja, né? Mais interessante, Richard, é como chegam os jovens na igreja. Essa é a percepção. Chegam milhares de jovens na igreja destruídos por conta do relativismo. Os jovens chegam na igreja destruídos. A imagem que o mundo passa é a seguinte: quanto mais permissividade, quanto mais liberdade você tiver, mais feliz você vai ser. É uma grande mentira do inferno, porque isso vai levar você para uma perdição total, para um vazio total, e isso tem feito com que as pessoas entrem no nível de suicídio alarmante que nós estamos vivendo, de um vazio total, de um desespero total. Estão relativizando até a vida, né? Relativizando, exatamente, todas as coisas. Então, todos os índices que você, quando você vai olhar para a estatística de depressão, de tristeza, de enfermidades da alma, enfermidades emocionais, todas elas estão elevando, porque as coisas estão sendo relativizadas. A Bíblia nos aponta para que existe um absoluto. O oposto do relativismo é o absolutismo, que seria o quê? Uma verdade absoluta. Quando você chega num restaurante, você tem uma praça de alimentação, e você tem ali diversas opções de comidas, e todas elas hoje em dia parecem... eu não tenho muitas opções, né? O médico não deixa. Mas... E todas parecem ser muito gostosas. E uma dessas comidas, todas muito boas, e aparentemente muito boas. E uma delas vai dizer assim: não, eu sou a única comida que é boa, a única comida que vai te satisfazer. Parece uma coisa arbitrária, pretensiosa, mas é isso que a Bíblia aponta, né? E ao nos depararmos com essa verdade, os jovens chegam na igreja porque alguma coisa empurra ele para essa verdade, ele encontra essa verdade nas igrejas. Então, muito mais do que os jovens que nascem na igreja, é aqueles que chegam para a igreja destruídos por conta do relativismo. Você queria falar? Eu acho interessante porque o Eduardo começou a apontar algumas consequências do relativismo, né? Como ele colocou aí a questão do suicídio, a realidade da juventude hoje no nosso país, e a gente pode até atribuir também ao relativismo, eu concordo, porque o relativismo, eu enxergo ele como nada mais, nada menos do que um mundo sem Deus. Um mundo sem Deus vale tudo. Num mundo sem Deus, né, você vai ficar só com o seu politicamente correto. Agora, um mundo com Deus, se existe Deus, se Ele é real, e Ele se revelou para nós também por meio da sua palavra, existe um parâmetro, existe um plano, existe uma vontade. Então, se nós cremos em Deus e Ele, por ser Deus, é o nosso Senhor, é aquele em quem nós queremos agradar, viver uma vida, né, de forma a honrá-lo, nós vamos basear a nossa vida nele, vamos colocar ele como um parâmetro. Então, por isso, para nós, não, calma aí, não é relativo, porque Deus existe, porque existe um plano, tem uma vontade. Mas se Deus não existe, vale tudo, e esse é o perigo, porque aí, o que vai ser do mundo? Se nós já estamos colhendo consequências, quantas nós vamos colher? Então, acho que o nosso papel,
né, para influenciar a nossa sociedade, para viver tudo aquilo que, né, a gente almeja como uma sociedade também desenvolvida, é mostrar para ela que Deus é real. E Pode falar. Não quero te cortar, não. O Tiago está ali se coçando. Não, eu pode queria chegar, mas... Eu queria, porque ele falou, o Léo Matos, ele falou da parada de que o relativismo é uma coisa totalmente mundana. Concordo também, é uma atitude mundana, mas que tem entrado nas igrejas. A galera está pegando ultimamente a palavra de Deus E está relativizando. relativizando a palavra de Deus, tem transformado em teologias próprias, e isso tem deixado de ser sólido. Isso tem acontecido até com liturgia dos cultos. Isso tem acontecido com formas de pregar o evangelho no mundo. A galera está pegando coisas que são sagradas, coisas que são santas, e estão transformando em coisas profanas. Por exemplo, eu já vi um dia rolando um baile funk em uma boate secular com venda de bebidas, com o pretexto de que estariam ali para evangelizar. Um pancadão gospel. Aí entra naquela parada, mas a gente tem que estar lá evangelizando. Mano, mas Mas Tiago, eu meios fiz vocês de estão tudo usando para isso? alcançar alguns, né? Então está relativizando coisas que são santas, entendeu? A mesma coisa eu falo de movimento. Eu não tenho problema com movimentos, eu não tenho problema com pregar o evangelho. Eu tenho problema de como as coisas estão sendo feitas. Tem muita gente sendo levada para fora da igreja, e nós, como pastores, como líderes, nós temos que começar a preocupar com isso. Tem jovens citando que a igreja fere, tem jovens falando que a igreja é má, mas não conviveram dentro de igreja. Que teologia que tem esses jovens? O que eles têm aprendido aí nesses movimentos que estão rolando? Será que a galera está adorando a Deus da maneira que ele quer ser adorado? Ou a galera está adorando a Deus da maneira que eles estão se sentindo bem adorando a Deus? O nosso tempo, incrivelmente, do primeiro bloco passou igual um foguete, mas eu quero que essa pergunta seja respondida no próximo bloco. Fique conosco no Mente Aberta, Rede Super, profetizando vidas. Estamos de volta com Mente Aberta. O tema de hoje, relativismo. Estamos aqui com o nosso time principal de craques. São todos, né, não donos da verdade, mas filhos da verdade, que é Jesus. O pastor Leonardo Matos, da Igreja Batista Central, o pastor Tiago Linhares, da Igreja Batista Getsemane, e o pastor Eduardo Borges, da 8ª Presbiteriana. E o Tiago deixou para nós uma questão, né? Uma questão. Nós construímos aqui o conceito de relativismo, problematizamos ele na sociedade, mas é algo que está tão tóxico, tão epidêmico, que de certa forma entrou na igreja. Então nós estamos lidando dentro da igreja com relativismo. Como lidar com isso, pastor Eduardo? Por que o relativismo entrou dentro da igreja? Por que ele entrou dentro da sociedade? Talvez seja importante a gente voltar um pouco antes de entrar dentro da igreja. Por que ele entrou dentro da sociedade? Porque a ideia do relativismo é uma ideia atrativa, é uma ideia que atrai. Olha, eu posso fazer as coisas... Se fosse ruim, ninguém teria abraçado. Né? Ninguém abraça aquilo que não gosta. Deve ter um benefício por trás. Então, eu posso fazer do jeito que eu gosto, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu gosto, aquilo que me atrai. Então, a ideia de valorizar o indivíduo, de valorizar a pessoa, ela realmente atrai. Dentro da igreja, quando a gente olha alguns pensamentos eu vou fazer isso para poder atrair as pessoas. Pode ser que por trás dessas coisas, por trás de alguns movimentos, por trás de algumas ideias, vamos partir do pressuposto que a intenção da pessoa é boa. Porque quando a gente parte do pressuposto de que a intenção é ruim, a gente não está falando nem de cristão. Aí a gente está falando de falsos profetas. Aí não entra Sim, aí tema para outra Mente Aberta. É outra conversa, falsos, né? Mas vamos pensar daqueles que são verdadeiros cristãos, mas que estão permitindo que essas práticas entrem no seu meio. Eles têm uma boa intenção, têm um bom desejo, mas talvez eles não estejam sendo bem orientados. Talvez o que falte para eles sejam pessoas mais maduras, mais sábias, que os orientem, que eles se submetam a pastores mais maduros, mais experientes,
que possam dar bons conselhos, corrigindo aquilo que está errado. Porque eu vejo nos movimentos boas coisas, bons princípios. Boas intenções. Mas de boas intenções o inferno está cheio, entendeu? Não basta ter boas intenções, é preciso ter bons orientadores, é preciso ter boas cabeças, é preciso ter pessoas que façam boas correções, para que a gente continue tendo bons princípios, bons orientadores, que é a palavra de Deus. Eu acho que se a gente conseguir conciliar essas coisas, a gente vai ter bons resultados. A gente vai sair do âmbito do relativo para aquilo que é prático. Se nós entendemos, né, e é o que ensinamos, que a verdade absoluta é o nosso Deus, é a sua palavra, sem dúvida, a palavra de Deus que revela o nosso Deus, a sua vontade, aquilo que é absoluto, precisa ser muito bem ensinado, para a gente evitar todo esse tipo de problema. Mas aí tem uma questão que eu gosto sempre de perguntar para o Tiago, né? Como pregar a verdade absoluta sem passar a forte impressão de que você é o dono da verdade, para aquele que não conhece a verdade? Esse é o desafio, né? Eu até compreendo que, como ser humano, eu vou acabar relativizando a verdade da palavra de Deus para coisas que eu goste, para forças que eu acredite, para coisas que eu queira como finalidade. Isso acontece, isso é do ser humano. Pode acontecer de eu estudar a mesma passagem bíblica, você estudar outra, e eu levar ela para um outro lado. Interpretação, vai haver uma relativização. A mesma passagem. Na mesma passagem bíblica. Vai acontecer isso. E por isso que eu vou de acordo com o que o Léo Borges falou. A gente está sempre caminhando com pessoas mais experientes no meio evangélico, está lendo literaturas boas, que tem embasamento bíblico, menos achismos, menos teorias menos novas, opiniões pessoais, menos livros homem, com mais sumários, livros com mais sumários. Cara, eu acho que, sabe o que falta Mais de verdade? É mais humildade. Falta de verdade é verdade. Eu acho que a palavra-chave é humildade. É tipo assim, você não querer ser o cara, é tipo assim, eu vou trazer o avivamento. É possível pregar a verdade sem ser o dono da verdade. Sem ser o dono da verdade. Às vezes as pessoas querem ser aquele que vai trazer o avivamento, aquele que vai trazer a verdade, o que Há vai uma trazer certa uma arrogância, uma certa soberba que bloqueia, né? Eu acho que é o principal princípio. Muitos dos grandes avivalistas da história só foram reconhecidos como tal depois que eles morreram. Entendeu? Então, você querer ser aquela pessoa que vai trazer o movimento, querer ser esse nome, eu acho que isso muitas vezes atrapalha o próprio movimento. Eu não acho que... Essa é questão de achar, né? Não é bem que eu acho, é que eu creio. A gente acaba trazendo... de dar opinião. Exatamente. Eu fiz uma... Quanto menos holofote você traz, e quanto mais glória você dá para Jesus, eu acho que... Mais fácil fica, mais né? fácil fica. É verdade. E menos problema você traz para você. Eu recentemente fiz uma pregação polêmica, né? Peguei o insight aí do Instagram, aquele verdadeiro ou falso, e eu fiz uma série verdadeiro ou falso. E aí um dos temas que eu coloquei foi homossexualidade. Existe uma abrangência aí de posições a respeito da homossexualidade. O relativismo entra com tudo. E eu queria então apontar a homossexualidade, o verdadeiro ou falso. Como então, pregar ou ensinar nesse mundo relativo, respeitando aí as questões como o meu querido Richard Guerra fez a pergunta aqui para o Tiago. Eu, ao iniciar, introduzir o tema, eu disse, eu vou então apontar aqui o verdadeiro ou falso a respeito da homossexualidade, algumas perguntas que estão em alta, mas não é o que eu penso, não é a resposta da maioria, é aquilo que a Bíblia diz. Então vamos para o nosso absoluto, vamos para aquilo que a palavra de Deus aponta a respeito dessa pergunta. Então introduzi algumas perguntas, e o verdadeiro ou falso era respondido de acordo com a palavra de Deus. Talvez o maior desafio nesse aspecto é que numa sociedade pós-moderna, extremamente relativística, a Bíblia deixe de ser verdade. Se fosse 50 anos atrás, você poderia usar a Bíblia como base para refutar
argumentos, para derrubar opiniões, para definir o que é certo e errado. Então, eu creio que nosso desafio é um pouco maior do que o de outras épocas. Perfeito. Porque primeiro nós vamos construir o conceito de que a Bíblia é a verdade, para a partir daí usá-la como referência. Mente aberta, aí você está relativizando também as dificuldades que os pastores do passado enfrentaram e trazendo que os nossos problemas são maiores que os problemas do passado também. É uma forma de relativizar também. Que perigo. Mas aqui, por que a Bíblia é absoluta? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque é seguro e inteligente crer na Bíblia. Porque ela é, não é, o nosso parâmetro, ela é absoluto. Nós poderíamos conversar isso. E eu acredito, né, que nós temos muitos argumentos para mostrar e despertar aí fé nas pessoas para entenderem que existe um absoluto. Léo, você falou um negócio tão sensacional que o próprio movimento LGBT, antes, eles tentaram dizer o seguinte, que esse livro era mentira, que era fantasia, que era um mito, que era falso, que não tinha nenhum valor. Bateram tanto nesse livro nos últimos 200 anos e o resultado foi que quanto mais bateram, mais forte ele ficou. A partir nos últimos 20 anos, a estratégia mudou. Em vez de tentar falar que a Bíblia não é a verdade, eles estão tentando pegar os versículos que falam contra o homossexualismo e tentar mudar a roupagem desses versículos. Eles não precisam mais dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Uma releitura, para que não mude o princípio. Entendeu? O grande perigo, na verdade, é quando você fica tentando fugir do confronto. Eu creio que o relativismo ele ganhou muita força, porque o relativismo sempre existiu, por exemplo, nas cosmovisões orientais. A ideia de que qualquer um pode construir sua história, sua verdade, está muito nas visões orientais, e já houve várias épocas em que tentaram trazer essas percepções para o Ocidente, fracassaram. Quando que eles lograram êxito nesse propósito? Quando eles tiraram o foco nas figuras místicas e colocaram no centro da proposta o homem, a figura humana. Você é o autor do seu discurso. E nós não vivemos numa anarquia. Relativismo não é anarquia. Isso que é interessante, as pessoas não percebem. Existe sempre uma verdade que é colocada de forma mais intensa e abraçada por um ciclo de tempo. Pode ser um ciclo curto, um ciclo longo, aí depois vem outra verdade que substitui e assim vai acontecendo. Então, o que isso faz com que o relativismo cresça da forma que cresce? É a ideia de que um dia vai ser a minha verdade que estará lá no topo. Então, eu fico melhorando meu discurso, ajustando meu discurso para ganhar seguidores, para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade, e aí, de novo, voltamos lá para o Jardim do Éden. É o homem querendo ser Deus. É o homem querendo ser Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, nós já estamos aqui nos finalmente, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nos primeiros versículos ele fala para nós não nos conformarmos com este mundo. Fala para você, espectador, não vos conformeis com este mundo. Qual que é o caminho? Renovar a mente, através da renovação da vossa mente, se santificar, para experimentar a boa, perfeita e agradável e única verdade que é a vontade de Deus. Então, quando fala que é uma sociedade líquida, é porque ela tem a forma do recipiente em que ela está. Se hoje a onda é redonda, todo mundo fica redondo. Se é cilíndrico, cilíndrico. Se é quadrado, quadrado. Mas quando nós somos sólidos, a verdade absoluta nos faz sólidos. O sólido você pode colocar em qualquer recipiente, ele tem sempre a mesma forma. Então, o que Paulo está falando não é que nós temos que ficar indignados, mas é que nós não temos que ter a forma que o mundo definir, a verdade da semana, mas a verdade eterna que é Cristo. Quero agradecer, foi muito bom esse programa, agradecer o pastor Leonardo Matos, agradecer o pastor Tiago, pastor Eduardo. Prazer estar com você, nos acompanhe, manda um e-mail para nós,
menteaberta@redesuper.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais da Rede Super. Manda o seu comentário, a sua crítica. Não relativize o que nós conversamos aqui, em nome de Jesus. E continue nos acompanhando aí na programação da Rede Super, profetizando vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.